Você está vendo que as guerras já estão acontecendo. E se você está ficando com medo, relaxa, porque Jesus já havia nos avisado sobre isso. E ele deu uma direção para nós que pode mudar completamente a forma como você tem enxergado tudo isso. Então fica até o final desse vídeo porque eu sei que o que ele ensinou vai ser muito valioso para você. Bom, eu sou o Beto e a gente tem visto muita tensão entre as maiores potências militares do mundo recentemente. Primeiro foi Estados Unidos e China, depois Estados Unidos e Rússia, agora Estados Unidos e Irã. E sim, os Estados Unidos está embaçado. Falou em rumor de guerra, falou nos Estados Unidos. E o pior é que a gente até acabou ouvindo sobre ameaça com mísseis nucleares, né? E isso é muito preocupante. Na guerra não tem nada de bom. Mas as guerras já existem e não é de agora. Sempre existiram, né? Nós já passamos por 2 guerras mundiais. E o que Jesus ele fala para nós a respeito disso? Em Mateus 24, versículos 6 e 7, quando vocês ouvirem falar de rumores de guerras, não tenham medo. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão um contra os outros. E é exatamente o que estamos vivendo hoje. Já se passaram, né, como eu falei, 2 guerras mundiais e parece que está a ponto de estourar a terceira. Às vezes a gente se vê no meio disso tudo, dá um pouco de medo porque a gente não sabe o que vai acontecer, são muitas incertezas, né? Ninguém quer passar por um momento como esse. Mas Jesus, ele fala que as guerras iriam vir, mas que nós não deveríamos ter medo, porque o medo, ele tira a nossa paz e tira o nosso foco. Jesus, ele estava nos alertando, mas qual será que era o foco dele para você? Qual será que era o foco dele para mim quando ele disse isso? E o foco, com certeza, era que nós venhamos ficar mais firme e mais voltado, mais centrado a ele. Além de Deus ser mais importante do que o mundo tem falado, o que o mundo tem feito, se nós focarmos nessa guerra que está acontecendo, a gente vai tirar o foco de Deus. A gente vai esquecer que, no final das contas, Deus está no controle de tudo isso, que Ele é soberano. Ficar pensando muito nisso pode te levar a até projetar danos futuros que a guerra poderia causar na sua vida. É claro que é bom você pensar nisso. Se você tem investimentos, se você tem negócios, tudo isso a guerra vai influenciar. E você tem que se proteger mediante a isso. E ninguém quer passar por esses momentos, né? Aqui no Brasil a gente não tem guerra de fato, nós vivemos num país pacífico. Mas se você olhar para a realidade também aqui do país, tem famílias brasileiras que estão agora revirando lixo de supermercado para poder comer, sabe? Porque a corrupção aqui no Brasil é tão grande que essas pessoas estão indo cada dia mais para a miséria. Então a gente não pode botar o foco só nesse evento que tem sido a guerra, no que os Estados Unidos têm feito. Tem muita coisa acontecendo além da guerra. E a gente precisa estar firme em Cristo todos os dias, independente do que está acontecendo no mundo. Até porque pensa, Jesus quando ele fala sobre a sua volta, do dia que ele retornaria para levar a noiva, ele fala que seria um dia comum, que as pessoas estariam casando, outras estariam dormindo, algumas estariam indo viajar e não se matando na Terceira Guerra Mundial. Tudo isso, todas essas notícias que são lançadas, elas tiram o nosso foco. E o nosso foco tem que ser Cristo. Tudo isso são sinais. São sinais, é verdade. Mas a gente não pode esquecer que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas essas coisas que têm acontecido. E se for para temer, tema a Deus, porque como diz em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, mas era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no canal, deixar o like, hypar o vídeo, porque isso vai recomendar o vídeo para mais pessoas. Se você puder, compartilha para alguém. E eu espero realmente que Deus tenha te direcionado, tenha falado com você. Eu agradeço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.